Galera, o resultado das eleições saíram ontem e foi uma vitória muito boa para o conservadorismo do Brasil, né, para o mundo cristão. A gente teve várias pessoas importantes eleitas, Marcos Pontes, enfim, não estou lembrando agora aqui, mas Tarcísio está no segundo turno aí, Romeu Zema. Então vejam vocês que o conservadorismo, de maneira geral, cresceu. Mas todo mundo ficou assim preocupado com a quantidade enorme de pessoas que votaram no Lula, né? Então assim, é bizarro a gente pensar que ainda tem muitas pessoas que votam nele, né? E também se a gente pensar na incoerência, né? Por exemplo, vamos pegar Minas. A gente viu que Minas elegeu, né, o candidato mais votado do Brasil e por conseguinte de Minas, né, foi o Nicolas Ferreira, que é um cara extremamente cristão conservador, né, e também tivemos o Romeu Zema, que é muito mais alinhado com o Bolsonaro e com as pautas liberais conservadoras. E nesse mesmo estado que elegeu Romeu Zema para governador e Nicolas Ferreira de deputado, elegeu o Lula, né, ganhou, o Lula recebeu mais votos que o Bolsonaro nesse estado. Então assim, vamos supor aqui que não houve fraude, né, nas eleições. Esse assunto eu vou deixar para outro vídeo, não vou nem entrar no mérito dessa discussão, mas então, assumindo que as urnas não foram fraudadas, a gente tem aí uma incongruência, uma incoerência absurda, né? Como é que o povo que vota em Romeu Zema e Nicolas Ferreira também vota em Lula? Né? Então, assim, existe uma grande falha de juízo no povo brasileiro, é isso que eu concluí nesses resultados, né? Porque é uma incompatibilidade muito grande, são valores diametralmente opostos, né, os de Nicolas Ferreira e Lula, por exemplo. Se teve alguém que votou assim, e tudo indica que teve. Então, eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês, que a gente tem que votar na ideia e não no candidato, né? Nós devemos entender, pessoal, que o candidato é muito mais importante os valores que o candidato defende, as suas propostas reais e também o partido a que ele pertence, até porque quando você vota num deputado, você vota na legenda, né? O seu voto favorece outros deputados que são da mesma legenda dele, né? No mesmo partido, na mesma coligação. Então, assim, é muito mais importante o partido que ele pertence, os valores que ele representa, do que a personalidade dele, dando que as coisas, detalhes assim periféricos. Né, eu gosto que o Rodrigo Constantini tem uma expressão interessante que ele fala da estética, né? Tem uma visão estética do mundo, ou seja, eu voto em quem é bonitinho, quem fala bem, quem dialoga com todo mundo. Mas, gente, isso é periférico, a gente precisa ir no coração do problema. Né? Quais os valores, qual que é o background desse candidato, qual a fé que ele professa. Né? E não só que ele, mas que todo o seu partido ali. O que o partido, de uma maneira geral, defende, quais são os valores ali que permeiam, né, as ideias. Isso que é importante. Então, eu acho que o brasileiro deveria amadurecer no sentido de saber as ideologias que estão por trás. O PT e o Lula são pessoas, o PT é um partido extremamente inteligente, né? E o Lula é extremamente inteligente, é um gênio do mal. Por quê? Porque ele é sim comunista, tem vídeos aí no YouTube, você pode pesquisar, falando que ele quer o socialismo para o Brasil, ele quer implementar o comunismo. Só que, ao mesmo tempo, ele nega isso publicamente, né? Quando é questionado, ele vai negar, porque ele sabe a conotação negativa que o comunismo tem, e ele sabe que isso vai trazer mau entendimento, ele é experiente, porque no começo o Lula raiz, antes de 2002, ele era assim, ele era muito mais revolucionário, vão pegar em armas, vão tomar o poder, ele era desse jeito. E lógico que ele não ganhava, porque o mercado olha isso com muitos maus olhos. Né? Por que eu vou votar num cara que vai trazer essa instabilidade política para o país? Pode ver, até hoje é assim, todas as vezes que a maioria no Congresso é conservadora, tem pautas liberais, o dólar cai, aumenta a procura por reais, né? Os investidores procuram mais reais para comprar. Então, assim, existe uma compatibilidade entre o país prosperar e também com as pautas, nós termos mais políticos com pautas liberais e conservadoras, né?
Então é por isso que o Lula tinha muita rejeição lá atrás, quando ele tinha esse discurso revolucionário, esse discurso comunista raiz. Depois que ele percebeu que a estratégia melhor é você ir de mansinho, né? Você também dialogar com o mercado, que é muito importante para você ter apoio político para ser eleito. Então, assim, pessoal, a gente está vivendo uma época que a gente tem um cara genial, que é o Lula. Genial pro mal, né? É um cara dissimulado, que mente muito bem, que tem muita experiência, que passou por diversas eleições aí. Né? O cara é muito antigo, tem, sei lá, não sei, vou chutar aqui, talvez uns 40 anos. Então ele engana muito o povo e ele tem discípulos no país, né? Eu acho, tudo me leva a crer, por causa desses resultados aí das urnas, que existem sim pessoas que não vão votar no Bolsonaro porque acham ele muito grosso, né? E vão votar no Lula porque acham ele um cara mais polido, educado, que dialoga com os pobres, entendeu? Eles olham, eles têm esse olhar periférico para uma visão estética da coisa, entendeu? Mesmo que essas pessoas sejam cristãs, vão à igreja, defendem pautas liberais, mas no fim das contas, ali no frigir dos ovos, o que está pesando muito mais para as pessoas são esses aspectos estéticos, periféricos, assim, que são totalmente secundários, terciários, né? Então, feita essa reflexão, queria falar um pouco das pesquisas também, que é um negócio para a gente orar e pensar muito, porque assim, está comprovado que as pesquisas, no mínimo, erraram, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Obviamente, eu acho totalmente natural que se levantem questões, questionamentos e dúvidas com relação à boa-fé dessas notícias, levando em conta que todas as pesquisas, tiraram votos, assim, subestimaram o Bolsonaro e superestimaram o Lula. Como que pode isso, né? Todas as pesquisas estão erradas, todas as pesquisas erraram, né, a metodologia. Isso me cheira compra, né? Isso me cheira um esquema. Então, assim, é muito bizarro a gente pensar isso, quando a gente vê isso, né? E principalmente, não só a presidente, mas também outros. A gente vê para governador, por exemplo. Deixa eu só pegar a imagem aqui. O Haddad, na pesquisa, estava 39 segundo o Datafolha, 41 segundo o IPEC, 36 com a Este Genial. E o Tarcísio, 31, 31, 34. E o resultado foi totalmente diferente, né? Deixa eu pegar o resultado aqui. Não tô sem o resultado aqui, mas enfim. Vamos pro senador. Senador. Astronauta Marcos Pontes, na intenção de voto, 31%, realidade, 49%. Márcio França, na pesquisa, 43%, na realidade, 36%, ou seja, praticamente inverteram, né? A pesquisa errou muito, muito, muito além da margem de erro. Então, assim, é mais uma coisa para a gente pensar, para a gente colocar em oração diante de Deus, que é uma realidade do nosso país. As pesquisas que produzem, fabricam aí resultados para favorecer a esquerda no Brasil e que influenciam o comportamento dos eleitores, né? A esquerda influencia o indeciso. A pesquisa influencia o indeciso. Então, pessoal, a gente daqui 3 semanas a gente vai decidir se a gente vai colocar um capitão do exército, um cara que defende os valores cristãos, que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, a favor do enxugamento do Estado mínimo, da desburocratização, da livre iniciativa, da livre concorrência, da diminuição de impostos. Tudo que a receita para um país ser próspero, esse candidato defende. Esse candidato é Jair Bolsonaro. E do outro lado, a maior organização criminosa que esse país já viu, que é o PT, liderado por Lula, né? Se a gente for começar a citar os crimes que eles cometeram, não tem, vai dar um vídeo de horas. A gente tem o mensalão, né, que foi a compra de parlamentares em troca de apoio. Teve o petrolão, a gente teve a compra da refinaria de Passadina, que foi outro esquema. Tem os muitos presentes que a Odebrecht deu para o Lula, porque o Lula tinha facilitado contratos deles, né? Então o triplex e o sítio em Atibaia
são exemplos disso. Então, assim, a lista vai longe. A corrupção é uma política de governo, não é só algo extraoficial que às vezes acontece. Não, a corrupção no PT é uma forma de conseguir as coisas, é uma coisa natural, como se fosse qualquer outra medida aí administrativa. Eles roubam porque é o sistema, né? É o status quo deles. Então, assim, oremos, pessoal. Bolsonaro não é perfeito, não estou fazendo aqui nenhuma apologia, teve erros de gerência, pessoas que ele indicou que não foram tão felizes assim no ministério, mas ele é um cara que está tentando fazer a coisa certa. Entre erros e acertos, ele está tentando. E é um cara que publicamente professa a sua fé, então nós devemos apoiá-lo. Pessoal, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Deus abençoe aí, oremos muito pela nossa nação. Um abraço.